Bom dia, crianças, tudo bem? Então hoje nós vamos ter a aula de filosofia, tá? Filosofia. Aula 1. Bom? Então quero que vocês abram na apostila, na página 8, lá no conteúdo de filosofia. Abriram? Essa daqui, ó. Então vamos lá. Deixa eu só falar umas coisinhas para vocês. Como a gente sempre fala na sala de aula, né, filosofia é uma disciplina que é para fazer a gente pensar naquilo que já está certo, já está concretizado na cabeça da gente. Algumas verdades. Então a filosofia é para isso, é para fazer a gente pensar novamente, olhar com o ponto de vista, ver com o ponto de se colocar no lugar do outro, né? Ver o ponto de vista de um outro ângulo, né? Então isso exige bastante roda de conversa, bastante diálogo. Como as nossas aulas estão sendo online, não vai ser possível. Então vai ter algumas questões aqui que nós vamos pular, não vai dar para fazer porque não vai ter a roda de conversa. Em alguns momentos vocês vão trocar essas ideias com a própria família, tá? Com o familiar que estiver ao seu lado, tudo bem? Vamos lá então. Observe estas ilustrações que representam alguns seres vivos. Então, na página 8, nós temos a tartaruga, a pulga, o elefante, o peixe, a planta, a minhoca e a coruja. Vamos falar algumas características de cada um? Vamos lá. A tartaruga, o que a gente pode falar sobre ela? É um animal marinho e também terrestre, né? De vários tamanhos. O que mais a gente pode falar sobre ela? Pensa aí, que só eu pensando fica meio difícil, né? A pulga, ela é um inseto, né? Ele é um parasita, que ela suga, né? O sangue do animalzinho, né? Ela é pequenininha, ela pula. O elefante, um mamífero, bem grande, bem pesado. Então ele deve enxergar bem longe, né? Porque ele enxerga, ele fica no alto. O peixe, né? Vive embaixo d'água, alguns vivem em cardumes, outros sozinhos, né? Planta. Existem plantas de vários tipos, né? Plantas que a gente come, planta que os animais comem, a planta faz a fotossíntese, né? Minhoca. Vive embaixo da terra. As fezes da minhoca As fezes da minhoca é um... Como que eu posso dizer? Fugiu a palavra agora? Ai, Jesus. Ela é um esterco, né? Não sei esterco a palavra, ela é... O humus, né? Isso, veio a palavra na minha cabeça. Ela é bastante importante, né? Essa matéria orgânica que ela decompõe para a fertilização das plantas, né? Coruja, um animal noturno, observador, né? E muitas outras características. Agora, o que vocês vão fazer? Lá no número 4, vão direto para o número 4. Faça de conta que você é um ser vivo da espécie que representou e descreva o mundo conforme você imagina que seria a percepção desse ser vivo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o caderno de filosofia, vocês vão colocar lá a data. Dia... Estamos fazendo... Você fez atividade, por exemplo, dia 4? Hoje? Então, dia 4 de maio, atividade da página 8, tá? Só isso. Não precisa copiar a pergunta, você vai simplesmente responder. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um desses seres vivos, qual vocês quiserem. E você vai escrever, se você fosse um ser vivo, por exemplo, se você escolheu o elefante, como que você viria, como que seria a sua vida no mundo? Como você perceberia o mundo? Provavelmente você enxergaria bastante, como a gente falou, porque é um animal
o maior de todos, que enxerga a longa distância, né? Vive em manada, ele não vive sozinho, né? E com muitas outras características. Então, como que você acha que você perceberia o mundo? O que teria de bom nisso? Quais seriam as vantagens? Teria desvantagem também? Então, isso que eu quero que vocês façam no caderno. Tudo bem? Bem, feito isso, vamos ler aqui o olhar de filósofo, tá? O filósofo alemão Immanuel Kant viveu há mais de 200 anos. Ele queria entender o modo como os seres humanos percebem o mundo à sua volta. Pensando sobre isso, o filósofo descobriu que tudo o que existe no mundo é percebido pelas pessoas de acordo com o espaço onde elas vivem e o tempo. Aqui tem um balãozinho de fala dele, tá? Vamos ler. Você percebe as coisas de acordo com o espaço. Elas podem estar perto, longe, em cima ou embaixo, dentro ou fora, na frente ou atrás uma da outra. Você percebe as coisas de acordo com o tempo. Elas podem acontecer ou serem percebidas em momentos diferentes. Antes, agora, depois, no passado, no presente, no futuro. Tudo bem? Agora a gente vai lá para a página 9. Observe esta reprodução de uma obra do pintor holandês Vincent van Gogh e utilize-a para colocar em prática o que você aprendeu com a descoberta de Kant, ou Kant, sobre o espaço. Em outro momento, você poderá refletir sobre a descoberta desse filósofo a respeito de tempo. Então vamos lá, aqui a gente vai falar sobre espaço, tá? Sobre o espaço. Aqui é uma obra de arte do Vincent van Gogh. Ele fez este quadro em 1889. Se chama Quarto em Arles. Está lá em Paris, no museu em Paris. Então vamos lá, vocês vão observar. Vamos observar aqui o que tem. É um quarto. O que tem nesse quarto? Temos uma porta, temos uma cadeira perto da porta, tem uma toalha pendurada, tem uma mesa, tem outra cadeira perto da cama, né? O chão, o piso, tem quadros, tem roupas penduradas, né? Janela, tem a própria cama, travesseiro, colchão. Um quarto. Olha o que vocês vão fazer agora. Nas linhas a seguir, escreva como os elementos de Van Gogh Nas linhas a seguir, escreva como os elementos de Van Gogh estão organizados no espaço. Então vamos lá. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atividades, né? Então aqui vocês vão colocar o nome do objeto. Está dentro do outro objeto. Por exemplo, o quadro, deixa eu ver, esse aqui, ó. O quadro está acima da cama. Um exemplo. Um outro exemplo. Ou a, né? A cadeira, o último, está longe da parede, por exemplo, ou da cama, nesse caso. Tudo bem? Então, vocês vão colocar o nome dos objetos. Qual objeto, no caso, está dentro do quê? Está em cima do quê? Está acima do quê? Em cima é sobre, tá? Em cima. A minha mão está sobre o livro, tá bom? Acima é mais alto, tá? Em cima e acima, tá bom? Agora, o que vocês vão fazer? Na atividade anterior, essa que vocês acabaram de descrever os objetos, circule as informações que continuariam verdadeiras se você invertesse a ordem dos objetos citados na frase. Então, vocês vão inverter o objeto.
Se continuar verdadeira, vocês podem circular ou grifar com marca-texto, tá bom? Por exemplo, o quadro, o exemplo que eu dei, né? O quadro está acima da cama. Se eu invertesse, por exemplo, deixa eu ler só novamente. Circulares continuariam verdadeiras se você invertesse a ordem dos objetos citados na frase. Então vamos lá. A minha primeira frase era: o quadro está acima da cama. E se a gente invertesse? A cama está acima do quadro. Está correto? Não, não está correto. Então essa seria falsa. Então eu não vou grifar, tá bom? Próxima página. Página 10. Vamos continuar falando de espaço, tá bom? O espaço. No poema das páginas 4 e 5 e na atividade da página 9, você pode notar que é possível estabelecer relações de posição entre os diversos elementos que existem no mundo, chamadas de relações espaciais. Elas explicam de que modo os objetos estão posicionados no espaço. Há muitas palavras ou expressões diferentes para indicar relações espaciais. Por exemplo, dentro, fora, em cima, embaixo, atrás, ao lado. Além disso, assim como ocorre com a palavra mundo, a palavra espaço pode ser usada com diferentes significados, em diversas situações de fala e escrita do cotidiano. Aqui tem alguns exemplos de usar a palavra espaço em diferentes contextos. Vamos lá. Sempre deixe um espaço entre duas palavras. O espaço que está falando na hora de escrever, né? Há espaço para guardar algo nesta caixa, o espaço vazio. Encontro muitas informações no espaço virtual. Está falando da internet, né? Da parte virtual mesmo. Todo o corpo ocupa espaço, o espaço que meu corpo está ocupando. Quero ser astronauta e viajar para o espaço. Nas atividades que virão a seguir, você e seus colegas poderão pensar e conversar para descobrir mais sobre o espaço. Hora de filosofar. Diga se esses itens ocupam espaço ou não. Explique suas respostas. Vamos fazer juntos esse aqui? Então vamos lá. Planta ocupa espaço? Sim, ela ocupa um espaço, um determinado espaço, às vezes pequeno, às vezes grande, né? Pessoa, também eu tenho a minha massa, a minha matéria, eu estou ocupando esse espaço aqui da lousa, por exemplo, da parede, né? Ou esse espaço aqui da câmera. Mundo, vamos imaginar o mundo como o universo, tá bom? Ocupa sim um espaço. Luz. A luz ocupa espaço? O que vocês acham? Que a luz ocupa espaço ou não? Ar. Ar ocupa espaço? O ar ocupa espaço. Quando a gente enche um balão que está cheio de ar lá dentro, quando você solta ele não esvazia? Sim. Animal também tem massa, ocupa espaço. Micro-organismos ocupa espaço, um espaço bem pequeno, mas ocupa, né? Fumaça. A fumaça, ela ocupa espaço também. Ela, quando tem, por exemplo, uma queimada, que a gente não consegue enxergar, a gente não consegue pegar, como o ar, mas ela está ali ocupando espaço. Pensamento. E agora o pensamento? Será que ele ocupa espaço? É coisa de se pensar, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, minha cabeça tá cheia, hoje pensei demais. Então, você acha que sim, você acha que não? Qual é a sua opinião? A palavra ocupa espaço? Se for uma palavra escrita, ela está ocupando espaço. Se for só a palavra mesmo, o som, você acha que ela ocupa espaço?
Não sei também. O que vocês acham? As informações que vocês também não souberem, vocês podem pesquisar, tá bom? Porque o nome já fala, é hora de filosofar, é de pensar, né? Página 11, tá bom? Conectando.com. Aqui vai falar um pouquinho sobre esse texto, vai falar um pouquinho sobre o universo, sobre o espaço sideral. Então, vocês vão ler esse texto aí na casa de vocês. Eu vou ler esse último parágrafo aqui. A seguir, observe as fotografias de um foguete espacial e do primeiro astronauta brasileiro. Ó, o primeiro astronauta brasileiro. Veja se vocês já ouviram falar. Seu nome é Marcos Pontes e ele nasceu em Bauru, pertinho da gente, no estado de São Paulo. Em 2006, ele viajou pelo espaço sideral a bordo da Estação Espacial Internacional, ISS, que recebe astronautas de vários países. Agora, na página 12, nós temos aqui uma imagem do Marcos Pontes e uma imagem do foguete espacial Apollo 10, que foi usado para a viagem à Lua. E aqui nós temos várias perguntas. Vamos lá, vamos ver o que dá pra gente fazer aqui, o que vocês vão fazer em casa, ó. Quer saber mais sobre instrumentos para se orientar no espaço, meios de transporte e viagens ao espaço sideral? Realize essas atividades com orientação do professor. Então, aqui é uma roda de conversa. Eu vou ler algumas aqui, vamos ver o que dá pra gente responder por aqui, tá? Que instrumentos para orientação espacial vocês conhecem? Que instrumento vocês conhecem para orientar a gente no espaço? Por exemplo, você está viajando com a sua família, com seu pai, com a sua mãe, numa cidade que vocês não conhecem. E vocês querem chegar a um determinado, por exemplo, a um shopping. Ou vocês querem ir na zona rural, vocês querem ir lá numa cachoeira. Qual instrumento que dá para vocês usarem? GPS, né? O GPS é um desses instrumentos. Qual outro que dá para usar? Vocês estão fazendo uma trilha, por exemplo. Qual outro instrumento que dá pra gente usar? Bússola, muito bem, a bússola também é um instrumento. Um outro instrumento também, muito importante, mapas, né? O mapa também é muito importante, porque o GPS, se não tiver sinal de internet, ele não vai funcionar, né? A bússola e o mapa já funcionam. Que meios de transporte vocês conhecem? Esse daí eu deixo para vocês mesmos responderem oralmente, né? Que são carros, ônibus, carroça, bicicleta, que mais? Avião, navio, moto, vários, né? Usando os instrumentos de orientação espacial e os meios de transporte citados por vocês, as pessoas podem se locomover para qualquer lugar? Depende, né? Por exemplo, se eu quero ir, eu estou aqui no Brasil agora em Cerqueira César, quero ir lá para Paris, na França. Posso ir de carro? Até posso. Vai demorar muito tempo? Muito mais tempo, mas eu posso pegar o quê? Um avião, que eu chego mais rápido, né? O trem também, né? É um meio de transporte, metrô. Agora com vocês, ó. Por meio de pesquisa, descubra novas informações a respeito de viagens realizadas ao espaço sideral. Depois, registre as respostas para as seguintes questões. Eu não vou ler as perguntas, mas vocês vão pesquisar com a ajuda de um adulto, tá? A pergunta A, B, a C e a D, tá bom? Nós vamos fazer até a D. Essa parte aqui de baixo, lápis na mão, não precisa fazer, tá bom? Então, olha só o que ficou de atividade para hoje, de filosofia. Vamos retomar então. Página 8, no caderno, vocês vão escolher um animal, um ser vivo e vocês vão descrever como que vocês percebem o mundo, se vocês fossem um animalzinho desse. Primeira atividade. Segunda atividade, do objeto. O objeto que ocupa o espaço. Está em cima, está embaixo, está atrás, está na frente. Na própria apostila.
Depois, a pesquisa, tá bom? A pesquisa são 4 perguntas. Depois que vocês terminarem, fotografem a página do caderno, fotografem a atividade da página 9 e fotografem a resposta da apostila, da letra A, B, C e D. E encaminhem aqui dentro dessa aula de filosofia, tá bom? Então, a nossa aula a gente encerra por aqui. A realidade de filosofia é mais gostoso na sala de aula, né? Porque a gente conversa, não é só eu que falo. Todos vocês falam e a gente troca bastante conhecimento, não é isso que é o gostoso. Mas a gente vai fazendo dentro do possível, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau!